Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas, como vocês podem ver aqui. Se liga que agora a gente vai para uma aula maravilhosa sobre solos, formação de solos e solos brasileiros. Se por acaso você não é inscrito no canal, não vai dando mole não dá mole. Pega, se inscreve agora aqui no canal, ativa o sininho caso você seja inscrito e não ativou e já vai dando like no vídeo. Se tem alguém que tem papirada para essa junto contigo, aproveita e já compartilha, e se tiver alguma dúvida durante a aula, não se preocupa. Bota aqui nos comentários que eu vou estar ao máximo tentando responder a dúvida dos senhores. Tranquilo? De boa? Então pode tocar a vinheta. Volta aqui para mim, agora a gente vai começar mais uma aula braba de solos brasileiros. Se liga, porque esse assunto aqui e todo este quadro vão estar justamente no link aqui da descrição. Caso você queira acessar todo esse quadro para fazer suas cópias, não perca tempo, acesse o link, vai te mandar para o Instagram junto com as questões da aula e aí a gente vai conversando juntos justamente sobre esse assunto. Tranquilo? Aliás, se você não viu as aulas anteriores, aperta aqui no card que já tem uma série de aulas numa playlist para que você possa ver e ir acompanhando justamente até a prova. Tranquilo? Não vou falar demais, vamos lá, vamos começar com o assunto inicial, que é o assunto de formação de solos, tá? O solo, de fato, ele não nasce do nada no planeta Terra. Quando a gente tem os primeiros solos a serem formados, antes eu tive que ter a formação de rochas. O solo, ele não surge do nada. A poeira, os sedimentos que vocês veem no meio da rua, na verdade, eles são intemperizados. Sofrendo o processo de pedogênese, o solo, ele é formado pelo intemperismo de uma rocha. Ou seja, aquela rocha que é um monte de minerais juntos, um monte de sedimentos aglutinados e aglomerados, aos poucos vão sendo intemperizados, soltos, sofrendo o processo de desagregação. Caso você não saiba o que é intemperismo, acessa aqui na aula que vamos voltar a falar sobre relevo, no qual eu comecei falando sobre geologia e eu falei justamente sobre o chamado intemperismo físico, biológico e químico. Então, o solo, pelo seu processo de pedogênese, o seu processo de formação, ele vem a partir do intemperismo. E a gente tem que se ligar nessa ideia de intemperismo, porque a forma em que o intemperismo vai ser colocado, o modelo de intemperismo vão gerar solos diferenciados. Mas, no geral, eu tenho aqui um bloco de rocha-mãe, a rocha do local, e aos poucos vão sofrendo intemperismo. E aí, a rocha-mãe, ela tende a ir diminuindo e aumentando um bloco de solos. Enquanto diminui a rocha-mãe, aumenta ali o bloco de solos. De modo que, conforme vai se passando milhares de anos, esse solo ele vai se desenvolvendo, ganhando profundidade e se dividindo em diversas camadas diferenciadas. O solo, ele não é todo igualzinho, não. Ele apresenta uma série de diferenças. Aqui, ó, eu tenho o primeiro horizonte do solo a tender a ser formado e o mais visível, que é justamente, eu acabei apagando aqui o termo solos, vou escrever novamente. A primeira camada justamente do solo, uma camada com a maior quantidade de nutrientes, de sais minerais como potássio, cálcio, bário, entre outros, horizonte O, nitrogênio também. Aqui nessa primeira camada do solo é onde eu tenho a maior parte da matéria orgânica vegetal e animal, que acaba se decompondo de forma orgânica direta até o solo, formando os chamados humus, que é justamente essa camada orgânica rica em minerais, sais minerais, no qual vão fortalecer o crescimento das plantas e de toda a vida vegetal que crescer por esse solo. Então, uma camada O bem nutrida, com a maior quantidade de sais minerais, favorece o bom desenvolvimento da agricultura, por exemplo. De fato, aqui o horizonte O. Se a gente analisar, aos poucos esse horizonte O
também pode ir ampliando e também se formando sobre ele, na verdade, abaixo dele, um novo horizonte conhecido como horizonte A. Esse horizonte A, ele é um horizonte de transição, um horizonte de transição ao horizonte B. O horizonte B é um horizonte, então eu vou pular por horizonte B para depois explicar o horizonte. Para depois explicar o horizonte A gente tem justamente o horizonte B sendo um horizonte mais mineral. De fato, é onde eu tenho as grandes concentrações de oxidróxido de ferro e alumínio. Então, os metais mais pesados, com a água da chuva, elas acabam sendo carregados para as camadas mais abaixo. Então, aos poucos, eu tenho uma camada de solo superior e superficial de maior nutrientes, de minerais menos densos e pesados, que acabam se localizando no horizonte O, e dos minerais mais pesados, de fato, localizando no horizonte B, que é como o caso do ferro e alumínio. No meio disso, eu tenho o horizonte como horizonte A, um horizonte de transição, com algumas características minerais, algumas características orgânicas. Então tem aspectos tanto orgânicos do horizonte O, quanto tem aspectos mineralógicos do horizonte B. Já o horizonte E, que aparece muito no Eustáquio de Sene, já esse novo Eustáquio de Sene da nova bibliografia da ESA, apresenta um horizonte com muita riqueza, de fato, na verdade, com pouca riqueza de minerais, com quase nenhuma concentração argilosa de argila nessa região. De fato, o horizonte tanto A quanto E, eles são horizontes transicionais. Os horizontes principais, de fato, o horizonte B e o horizonte O, onde o O com riqueza de matéria orgânica, o B com riquezas de minerais. E aí, no meio do caminho, eu tenho essa transição. Claro que ainda tem uma transição para a rocha-mãe, que pode apresentar como chamado horizonte C, onde é metade rocha que ainda falta intemperizado, então é uma parte do solo que tem vários blocos de rocha presentes e entre a rocha-mãe. Ou seja, ainda é aquele solo que não é um solo, não é o horizonte do solo, também não é a rocha-mãe. É aquele solo ainda em formação que está em camadas mais abaixo. Então, horizonte O, horizonte A, horizonte E, que é um horizonte com escassez de argila, por exemplo, e o horizonte B com, de fato, grande concentração mineral. Tranquilo? Então, aprendendo sobre os horizontes do solo e seu processo de desenvolvimento, aqui está o horizonte mais novo e aqui o horizonte mais antigo. Então, eu vou dar uma acelerada nesse vídeo para botar uma seta do mais novo para o antigo e começa a aceleração agora. E volta aqui para mim, justamente para o menos desenvolvido e o mais desenvolvido nessa time-lapse que custou apenas 5 segundos do seu dia. Vamos lá. Então, entendendo o seu processo de formação dos solos, agora a gente vai entender as diferenciações, classificações do solo de acordo com a sua profundidade. Eu posso ter solos rasos, semiprofundos, profundos e muito profundos. Normalmente, solos mais rasos são em locais mais secos, em climas áridos, semiáridos e desérticos, ou seja, com a maior presença de temperismo físico, no qual é a dilatação da rocha, dilatação e contração da rocha, o temperismo mecânico, de fato, e aí, com isso, não consegue dilatar as rochas mais embaixo, não aquece de tamanha forma por causa justamente da camada de profundidade do solo, que não deixa aquecer com tanta veemência assim pelo sol. Logo, fica uma camada muito fina, no qual o sol não consegue penetrar e aquecer essa camada de rocha mais embaixo. Então eu tenho solo fino e a rocha pouco desenvolvida em termos de formação de solos, entende? Normalmente em solos rasos, mas já os solos profundos e muito profundos são em locais mais úmidos, onde a água da chuva mais ácida provoca um intemperismo químico mesmo em profundidade e acaba aos poucos dissolvendo a rocha, diluindo de forma química, dissolução química da rocha. Então, solos mais rasos
locais mais secos, solos profundos, locais úmidos, a gente consegue entender. Já os solos pela drenagem, normalmente eu tenho mais presença de areia ou mais presença de silt. Onde eu tenho mais presença de areia, eu tenho justamente solos muito bem drenados, normalmente formando bacias do tipo endorréias ou arréias dentro do território nacional, onde os solos tendem a suportar grandes lençóis freáticos andando pelo território nacional. Logo, já do outro lado, os mal drenados são aqueles com maior presença de silt e argila, no qual o solo ele é mais duro, com difícil penetração da água no solo e a água acaba escorrendo muito fácil superficialmente. Então, ali eu tenho casos de grandes rios que acabam adentrando pouco no solo, justamente devido a essa dificuldade de adentrar a água, já que os poros são menores, já que o silt ele é menor. Já o solo pode ser classificado segundo a sua origem, tá? Solos do tipo eluviais são aqueles solos formados normalmente em grandes altitudes, nas áreas mais altas, que sofrem intemperismo, entende? E os solos às vezes são carregados para as áreas mais baixas, formando solos de outros locais. Nos solos eluviais, basicamente o solo formado aqui é da rocha daqui, ou seja, o solo formado aqui nessa região é da rocha dessa região. Porém, assim como conforme a gente vai descendo em altitude, a gente vai vendo que esses solos vão sendo carregados aqui para baixo. Logo, o solo daqui é formado tanto por parte dessa rocha quanto por parte dessa rocha, formado por diversas rochas que se localizam, justamente vão sendo erodidos, e aqui está o processo de deposição da erosão de sedimentação. Normalmente solos eluviais em áreas mais altas, formados pela própria rocha mãe do local. Solos aluviais é formado pela deposição de sedimentos em áreas mais baixas, como o caso do delta, solo loess, como o caso, por exemplo, das dunas. Ou loés também, tá? Melhor falando. Já os solos eluviais, o caso do solo de terra roxa, o caso do massapê no Brasil, são casos de solos formados pela própria rocha mãe do local, seja granito, seja basalto, seja diabásio, seja o que for. Também eu posso analisar os solos pela cor, ou seja, solos mais escuros, com grande camada do horizonte O, é aquele com riqueza de matéria orgânica, favorecendo principalmente plantações em solos mais férteis. Já o solo mais claro é aquele que apresenta um horizonte O pouco desenvolvido, com menos nutrientes no solo. Já os solos vermelhos, amarelos, são aqueles com grande concentração de óxidos de ferro, ou seja, aqueles solos que provavelmente vão estar mais propícios ao processo de acidificação, assunto um pouco mais à frente. Tranquilo? Espero que tu esteja gostando da aula. Ó, aproveita, já dá o like no vídeo, vai dando like no vídeo, vai compartilhando para os amigos e se aproveita, se não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela moral e ativa o sininho para receber todas as notificações para você. Tranquilo? Então, para terminar, também a gente pode falar a classificação pela formação do solo. Ou seja, o tipo do solo do tipo zonal é aquele que o clima é o principal responsável pelo seu processo de formação. Já aí eu tenho o caso do latossolo no centro-oeste brasileiro, onde o clima extremamente chuvoso durante o verão provoca justamente essa presença de um solo muito bem desenvolvido em algumas áreas. Já o solo interzonal é aquele solo onde há atuação direta do relevo ou da rocha, gerando solos com grande concentração de água ou gerando solo com grandes concentrações de sais minerais, solos alomórficos, por exemplo. E os solos do tipo azonal são solos que são formados nem sempre diretamente pelo clima, solos sempre profundos, mas são formados dentre os outros fatores do processo de formação do solo. Então, aqui eu estou colocando justamente cada uma das características para os senhores para que vocês entendam tanto o seu processo de formação quanto a sua caracterização do solo. A prova da ESA tende a cobrar muito isso? Não. A prova da ESA tende a cobrar mais isso daqui, como houve o caso da lixiviação, como houve o caso da vossoroca,